Há 20 anos atrás, uma pergunta de vestibular me deixou intrigado. USP, FUVEST, 2003. A foto é de Tarzan e Jane, de 1931. Os personagens acima, difundidos pelo cinema em todo o mundo, representam A. O modelo de bom selvagem, segundo a teoria do filósofo Jean-Jacques Rousseau. D. A superioridade do homem branco, segundo os defensores da expansão civilizatória ocidental. Você sabe qual é a resposta? Eu, jovem na época, gostava de Rousseau. Eu conheci o Tarzan da Disney. Então, escolhi a resposta A. É um personagem bonzinho. Não se pode negar que ele é um bom selvagem nos contos de fada da Disney. Mas, para minha surpresa, a resposta do gabarito era a letra D. Como assim, letra D? Como assim, expansão civilizatória ocidental em um selvagem que grita? Como superioridade do homem branco, quando há apenas o único branco herói campeão, superior até mesmo aos outros brancos? Aquilo me deixou perplexo. Passei a semana inteira pensando na questão. Na época, cheguei à conclusão que a banca estava errada. E aquilo era só uma interpretação equivocada. Acontece o tempo todo no vestibular. Pessoas costumam deduzir e levar hipóteses como verdade. Mas será mesmo que a banca estava errada? Vamos nos aprofundar no assunto, pois há muitas informações relevantes que este questionamento gerou. O primeiro motivo intuitivo que me levou a duvidar da banca foi Mowgli, o menino lobo. Ambos têm uma premissa muito parecida. Um é uma criança na selva criada por lobos, enquanto o outro foi criado por macacos. Ambos falam com animais. Mowgli derrota um tigre, Tarzan um leão. Por que um é racismo e o outro não? Você pode responder que no caso do Mowgli, o autor é indiano, escrevendo sobre uma história na Índia. Enquanto no Tarzan, o autor era americano, e o personagem é branco, vivendo uma história na África. Essa é a questão que me fez querer criar o vídeo. A parte do racismo era apenas para atrair você. Achou que não havia clickbait? Achou errado, otário! Brincadeira. Fique até o final que lhe darei a resposta correta da questão. E pode lhe surpreender. Mas agora, quero que você pare para pensar. Repare, praticamente todas as histórias de super sucesso há uma ligação forte entre os protagonistas e o autor. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. A história principal se passa na Grécia, mas os protagonistas são japoneses. O autor é japonês. O primeiro público é japonês. Depois fez sucesso na Europa e no Brasil, mas primeiro é lançado e cresce no Japão. Super Campeões. O anime de futebol. O autor é japonês. O protagonista é japonês. Mowgli. O autor é indiano. E o personagem também é indiano. Harry Potter. Inglês. Autora. Inglesa. Pode gastar o tempo que for pensando. A maioria dos sucessos não foge muito disso. Mas por que essa relação é tão importante? Por que isso se repete sempre nas obras de sucesso? O primeiro motivo é a identidade. Quando conseguimos nos identificar com os protagonistas, a obra ganha um peso enorme para nós, especialmente quando não há muitas obras que nos representam. Repare no grande sucesso da Tropa de Elite, expressando a forma caricata dos cariocas. Vemos um jeito marrento, misturado com uma forma mais brincalhona de falar. Quer rir? Tem que fazer rir. Isso é muito Rio de Janeiro. Ou mesmo em Cidade de Deus. Dadinho caralho, meu nome é Zé Pequeno. Repare no peso dessas palavras na nossa cultura. Alto da Compadecida. A autora, o ambiente e os personagens são da Paraíba. Há um jeito caricato nordestino de falar. Não sei, só sei que foi assim. Pela migração, boa parte do Brasil se identifica com esse jeito. Ou identificamos um amigo ou conhecido. Essa familiaridade com os personagens principais, quando estes se expressam de forma que se destaque, misturando com a nossa cultura, já dá um valor enorme à obra para a sua região de origem. Não é à toa que a maior franquia brasileira de quadrinhos é a Turma da Mônica, bem brasileiro. E não um herói inspirado nos quadrinhos americanos.
No caso de Tarzan, o autor é americano. Jane, a mulher de certo protagonismo, também é americana. Ela vive um romance com Tarzan, e este tem descendência inglesa, assim como a boa parte dos americanos naquela época de 1912, ano que a obra foi escrita. Era outro Estados Unidos. Um outro motivo que sustenta esse fenômeno é que temos descaso quando o autor vai descrever uma história de outra região. É intuitivo, o desinteresse é imediato. Assim, uma dica para você que quer se tornar um escritor ou roteirista: leve este assunto a sério. Use o seu ambiente em volta, o qual você tem bastante familiaridade. Se inspire nas pessoas em volta para criar os protagonistas. Eles serão seu primeiro público consumidor. Este termo é chave: público consumidor. Por exemplo, não basta valorizar a cultura nacional. Uma história sobre índios vivendo na floresta não se beneficiará deste fenômeno. Mesmo que muitos brasileiros tenham descendência indígena, hoje a maioria vive em grandes cidades, possuindo hábitos urbanos. Quem comprará os seus livros será dessas cidades e não da floresta. Talvez seja interessante uma obra onde um grupo de jovens descendentes de indígenas sai de uma cidade grande em busca de um artefato mitológico de sua cultura. A pista de sua localização está em um livro antigo, uma relíquia da época da colonização portuguesa, que descreve uma cidade perdida subterrânea, no interior do Brasil. Seria interessante um jovem mais rebelde ler esse livro, burlando as normas do museu, e roubando e levando para seus amigos. Depois, a história mostra os protagonistas em seu ambiente urbano atual, dando aquela familiaridade aos leitores a qual falamos no vídeo. Em seguida, eles se aventuram em terras selvagens do Brasil, dominadas por tribos sanguinárias rivais de seus antepassados. Isso daria uma ótima história de suspense, terror ou ação. Agora, voltando ao gabarito da pergunta do início do vídeo, o autor de Tarzan, Edgar Rice Burroughs, era sim muito racista. A obra original não é como o novo Tarzan da Disney. Há sim um racismo bem visível. A pergunta parece se encaixar muito mais com a história da literatura. Em 1912, a sociedade era outra. O mundo todo era muito mais racista. O povo brasileiro se declarava racista, abertamente. E isso só passou a cair depois da Segunda Guerra Mundial, onde as tropas mestiças derrotam tropas brancas alemãs, os supostos superiores. Temos um episódio no Brasil muito famoso, também neste caminho, em Canudos, onde um pequeno povo, fudido, miserável, miscigenado, derrotou 3 vezes tropas oficiais do governo, que este portava esquadrões de brancos. Esse fenômeno calou Monteiro Lobato, fazendo mudar completamente o rumo de suas histórias, e também o rumo das histórias no Brasil para sempre. É muito intrigante essa mudança na história. Bem, este foi mais um mergulho narrativo. Espero que gostem. Se sim, curta o vídeo, compartilhe e comente. Quais assuntos você quer ouvir aqui? Você quer ouvir um podcast sobre alguma obra específica? Ficamos por aqui. Falou!